secá-la. As roupas secas não têm um caimento justo, mas o tamanho, o caimento e as opções ainda são importantes. As skin suits fornecem alguma proteção contra ferroadas, cortes, arranhões e queimaduras solares, mas pouca ou nenhuma proteção térmica. Você as veste sozinhas em águas muito quentes ou por baixo de uma roupa úmida parcial em águas moderadamente quentes. Muitos mergulhadores as vestem para facilitar vestir roupas úmidas por cima. As roupas de exposição vêm em diferentes estilos e você pode escolher diferentes acessórios e opções. Roupas úmidas e secas o isolam tão bem que o superaquecimento pode ser um problema quando estiver quente fora d'água. Evite isso montando seu equipamento antes de vestir a roupa. Só avista no último momento possível. Fique à sombra se puder. Limite ao máximo sua atividade, especialmente quando estiver sob o sol. Tire o capuz e abra o zíper da roupa pelo máximo tempo que puder. Se você começar a superaquecer, pare e tente resfriar o corpo, mesmo se isso atrasar o mergulho alguns minutos. Você leva uma ferramenta de corte para sua segurança, como lidar com enroscos, e para conveniência, como remover detritos de um ponto de mergulho. Você pode escolher dentre 4 tipos básicos, embora algumas regiões regulamentem os tipos e tamanhos desses instrumentos. As facas de mergulho variam em tamanho e geralmente combinam uma lâmina afiada e serrilhada. As ferramentas de mergulho são parecidas, mas substituem a ponta afiada por uma ponta para alavancar ou sondar. As tesouras são adequadas especialmente para cortar linhas e redes de pesca, e as facas Z são ganchos com uma lâmina também usadas para esta finalidade. Você geralmente leva uma faca Z junto com uma faca ou ferramenta de mergulho convencional. Você prende as ferramentas de corte em lugares diferentes de acordo com a sua preferência. Prenda pelo menos uma delas num local em que possa alcançá-la com qualquer uma das mãos, ficando acessível mesmo quando um dos braços estiver enroscado. Você precisa de uma bolsa de equipamento de mergulho para transportar todos os seus equipamentos, exceto os lastros, o cilindro e uma roupa seca. Elas são projetadas especialmente para que o sal não destrua os zíperes, o material não apodreça e para suportar o esforço de transportar os equipamentos. Há vários estilos, opções e cores à sua disposição, mas o principal é prestar atenção ao tamanho da bolsa. Escolha uma ligeiramente maior do que você pensa que vai precisar, porque você tende a acrescentar coisas com o tempo. Há 3 instrumentos principais que você usa como mergulhador: manômetro submersível, computador de mergulho e bússola. Eles podem ser instrumentos independentes ou vir integrados em um único instrumento. Você já está familiarizado com os manômetros submersíveis. Os computadores monitoram a sua profundidade e o tempo e lhe fornecem limites de tempo de mergulho. Você aprenderá sobre eles nas sessões 4 e 5. Sua bússola fornece direções para você encontrar seu caminho. Você também aprenderá sobre o funcionamento delas mais adiante. Também existem outros instrumentos opcionais. Antes dos computadores de mergulho, o padrão era usar profundímetros e relógios com tabelas de mergulho. Você vai precisar deles se for usar a tabela RDP ou a ERDP-ML. Os relógios de mergulho são muito populares e se tornaram a marca registrada de um mergulhador. Muitos o usam junto com os computadores como uma maneira a mais de monitorar o tempo dos mergulhos. Os termômetros ajudam a saber o quanto de proteção térmica você deve usar. Eles podem vir separados ou integrados ao seu manômetro ou computador de mergulho. Os instrumentos de mergulho são robustos, mas proteja-os contra impactos e não os deixe cair. Proteja-os contra a exposição prolongada ao sol e às altas temperaturas. Fora o enxágue, os principais cuidados com os instrumentos são trocar as pilhas como orientado pelo fabricante. Consulte o manual do fabricante para qualquer requisito adicional. Durante este curso, você aprenderá várias maneiras de entrar na água.
Dependendo das suas características físicas, você pode aprender o passo de gigante, que é popular em mergulhos em águas profundas, feitos de barcos maiores ou de um pier. Após a checagem de segurança pré-mergulho, vá para a área de entrada com o seu dupla. Evite caminhar com as nadadeiras. Se puder, calce-as lá. Vocês podem servir de apoio um ao outro ou se apoiar em algo estável. Infle parcialmente seu CE, cheque se a área de entrada está livre e confirme se seu dupla está pronto. Respire pelo regulador e segure-o junto com a máscara para que não saiam do lugar quando você bater na água. Você pode segurar seus instrumentos e acessórios com a outra mão, mas alguns mergulhadores preferem colocá-la atrás da cabeça. Olhe para frente e dê um passo largo para dentro d'água. Continue segurando sua máscara e o regulador até estar estável na superfície. Vire-se para o barco ou o pier, a borda da piscina neste caso. Sinalize que está tudo bem e libere a área para o seu dupla. Num mergulho embarcado, se houver um pouco de correnteza, você tipicamente espera num cabo esticado perto da escada ou da popa. Você faz uma checagem do lastro na superfície para determinar o lastreamento adequado. Começando com o peso estimado, respire pelo regulador e desinfle completamente o CE. Prendendo uma respiração normal, você deve boiar no nível dos olhos e, quando exalar, você deve afundar lentamente. Se isto não acontecer, adicione ou remova lastro até conseguir. Assim que conseguir, se estiver usando um cilindro cheio, adicione cerca de 2 kg 5 libras. O motivo é que o ar dentro do cilindro tem peso e você ficará mais leve conforme consome o ar. Os 2 kg 5 libras compensam essa mudança de peso. Às vezes, uma tira do cilindro fica frouxa e ele começa a escorregar do colete equilibrador. Se isso acontecer antes de entrar na água, geralmente o mais simples é remover a unidade de mergulho e reajustar a tira. Caso uma tira venha a afrouxar durante o mergulho, isso geralmente não é uma situação de emergência, porque o cilindro tende a permanecer com o mergulhador. Encontre um fundo sem vida e indique para o mergulhador ficar de barriga para baixo, desta forma. Afrouxe a tira o suficiente para recolocar o cilindro e então reaperte. Se uma tira ficar frouxa na superfície, você pode reapertá-la com o mergulhador se segurando em algo enquanto respiram pelo snorkel ou pelo regulador. É geralmente mais fácil se o mergulhador tiver ar no CE só o suficiente para boiar. Se um cilindro escorregar durante a saída da água, normalmente o mais fácil é reentrar suavemente na água, remover a unidade de mergulho e depois erguê-la desta forma. Para isso, você praticará a remoção do seu equipamento na superfície da água. Na superfície, quando seu snorkel não está na boca, ele se enche de água. Para expulsar a água e poder respirar, sopre com força desta maneira. Este é o método do sopro. Após esgotá-lo, inale com cuidado e use o controle das vias aéreas para respirar mesmo com um pouco de água. Sopre novamente se necessário. Pratique isso com o rosto dentro d'água, que é o que você faz quando está observando algo logo abaixo ou em águas agitadas, onde, para fins práticos, seu rosto sempre está dentro d'água. Você troca o snorkel pelo regulador e vice-versa em quase todos os mergulhos. Novamente, pratique isso com seu rosto dentro d'água. Começando com o snorkel, inale e então troque pelo regulador. Desalague seu regulador. Após algumas respirações, inale, troque de volta para o snorkel, esgote-o e respire. Repita esta troca até que consiga fazê-la sem esforço. Durante o mergulho em águas confinadas 2, você começará a desenvolver a flutuabilidade neutra. Uma técnica popular é começar com o pivô de nadadeiras. Deite de barriga para baixo sobre um fundo sem vida. Relaxe e então respire lenta e profundamente. Se a sua flutuabilidade estiver quase neutra, você deve pivotear para cima na ponta das nadadeiras quando inala e para baixo quando exala. Caso contrário, adicione um pouco de ar no CE e tente de novo. Adicione ar em pequenas quantidades.
Muito ar pode causar uma subida rápida. Tenha paciência. Quando pivotear para cima e para baixo enquanto respira, você está praticamente neutro. Assim que souber como fazer isso, comece a considerar a flutuabilidade neutra como sendo o seu estado natural durante o mergulho. Por exemplo, se precisar desalagar a sua máscara, ao invés de se ajoelhar no fundo, faça isso em meia água ou só tocando a ponta das nadadeiras numa posição mais horizontal. Embora o pivô de nadadeira seja popular, seu instrutor pode ensinar uma técnica diferente. O mergulho em águas confinadas 2 avança com as habilidades de desalagamento da máscara. Comece desalagando uma máscara totalmente alagada, que é feito de modo similar a uma máscara parcialmente alagada, desta forma. Então, remova completamente a máscara. Isto o prepara para o caso de ela sair totalmente do rosto durante o mergulho. Se não estiver usando lentes de contato, mantenha os olhos abertos. Você verá tudo embaçado, mas bem o suficiente para nadar e sinalizar para o seu dupla. Se no início você achar desconfortável respirar com o nariz exposto à água, aperte-o entre os dedos se necessário. Mas com um pouco de prática, você será capaz de respirar sem bloquear o nariz. Você praticará por pelo menos 1 minuto, que é aproximadamente o tempo que levaria para chegar à superfície se você tivesse perdido a máscara. Após 1 minuto, recoloque e desalague a máscara. Então cheque se não ficou cabelo ou uma parte do capuz embaixo da vedação, o que causaria uma infiltração constante de água. Uma situação rara, mas possível, é a do botão de inflagem do seu CE emperrar acionado. Reaja desconectando a mangueira e liberando o excesso de ar. Para começar o exercício, seu instrutor pode simular a situação apertando o botão do inflador. Desconecte imediatamente a mangueira do inflador desta forma. Isto requer mais esforço com o regulador pressurizado. Empurre a mangueira contra o conector enquanto puxa para trás a trava com seus dedos. Se não conseguir desconectar rápido, fique relativamente na vertical e deixe apertado o botão de exaustão para manter o controle da flutuabilidade enquanto continua a desconectar a mangueira. Após terminar de praticar, reconecte a mangueira do inflador. Durante o mergulho em águas confinadas 3, você vai aprender a inflar seu CE sem usar o ar do seu cilindro. Quando você conhece a sensação de ficar sem ar, você é mais capaz de reagir de modo apropriado. Seu instrutor vai simular isto, fechando a torneira do seu cilindro enquanto você respira e observa seu manômetro. Note que a pressão cai com cada inalação e você sentirá a respiração cada vez mais difícil. Quando não conseguir mais ar, faça o sinal de "estou sem ar" e seu instrutor reabrirá a torneira. Você verá o manômetro retornar à leitura anterior e você pode voltar a respirar. Bons mergulhadores sempre sabem quanto ar ainda lhes resta. Para você desenvolver esta habilidade, seu instrutor vai lhe pedir periodicamente e sem aviso para sinalizar a pressão do ar sem checar seu manômetro. Em seguida, vocês checarão juntos. Se veio gerenciando o ar e monitorando seu MS adequadamente, sua resposta deve estar entre 20 bar 300 psi da pressão dentro do cilindro. Uma das saídas que você pode aprender é a saída pela escada. Esta é uma técnica comum usada em barcos maiores. Volte à superfície próximo da área da escada, mas não perto demais. Se houver outro mergulhador na sua frente, não fique logo abaixo dele. Ele pode cair para trás ou o cilindro dele se soltar. Se houver correnteza, geralmente haverá um cabo para você se segurar até chegar à sua vez. Quando for a sua vez, aproxime-se da escada e agarre-a firmemente. Mantenha a máscara no rosto para poder ver acima e abaixo da superfície e troque de volta para o regulador para o caso de você cair para trás dentro d'água. Então, enquanto mantém o contato com a escada, passe os acessórios. Retire as nadadeiras e passe-as também. Alguns mergulhadores passam as tiras das nadadeiras ajustáveis ao redor dos pulsos para o caso de precisarem delas se caírem para trás e forem levados pela correnteza.
Respire pelo regulador até estar totalmente a bordo e sente-se imediatamente ou peça para um dupla ajudá-lo a remover o equipamento. Dependendo do tipo do barco, da escada, das condições da água ou das suas características físicas, você pode passar os lastros para cima ou mesmo a sua unidade de mergulho inteira antes de subir pela escada. Alguns mergulhadores não podem subir por escadas e usam técnicas diferentes de saída.